Olá, tudo bem? Hoje mais um episódio do podcast ICASA. Para quem ainda não conhece, ICASA é o nosso Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes, aqui em Curitiba. No centro da cidade, na rua Presidente Carlos Cavalcante, 624, pertinho do Shopping Emília. Gostaria muito de convidá-los a ver a exposição da Frida Kahlo. O título da exposição chama Frida Visita Curitiba. E você vai visitar. Frida, que está visitando Curitiba. São 28 obras selecionadas, né? Eu também sou curadora, fiz a curadoria de parte desse acervo que está em exposição. E para quem não sabe, nós temos um dos maiores acervos da América Latina em homenagem à Frida Kahlo. E queremos um museu em homenagem à Frida Kahlo aqui em Curitiba. Logo mais teremos. Nosso programa Cultura e Conexões, e eu sou a Vera Itajaí, hoje apresentando uma personalidade fantástica, também da ALB, Academia de Letras do Brasil, indicado pela nossa querida amiga e presidente Maria Tereza, Cláudio Bertoli. Tudo bem? Que prazer te conhecer. Igualmente. Que fantástico, né? A gente poder estar indicando os amigos, né? Eu sempre peço, depois você se prepara para o final. Eu sempre peço, indica um amigo, uma amiga que você gostaria também que fosse entrevistado, né? Que compartilhasse um pouco da sua vida, da sua trajetória, assim como eu vou perguntar para você uma porção de coisas que eu sou muito curiosa. Eu gosto de saber da vida, da trajetória, do cotidiano, como é que você leva a vida, aonde você nasceu. Aliás, eu já sei, né? Você também é de Jacarezinho, como meu marido. Pierce de Lemos nasceu em Jacarezinho. Querido, que prazer te conhecer, poder entrevistá-lo. Conta um pouco de você, da tua vida. Compartilha com o nosso público. Obrigado, Vera. É um prazer estar aqui. É muito interessante conhecê-la pessoalmente. Obrigada. Né? E conhecer o seu programa e também te cumprimentar por esse trabalho que você está fazendo, de divulgar a arte e cultura no Paraná, que eu acho que isso né? É muito importante. Essas iniciativas, né? A gente Claro. Precisa. E que bom poder contar com o apoio de vocês, né? Que vem para dar uma entrevista maravilhosa. Conte, meu querido, um pouco mais de você. Lembra que eu falei? O nosso programa não tem roteiro e nem rodeios. A gente vai conversando, vai lembrando, né? E vai trazendo as experiências da trajetória de vida. Bom, muito bom. Bom, como você disse aí na abertura do programa, né? Eu sou conterrâneo do seu marido. Isso. Né? Sou de Jacarezinho. Jacarezinho. Uma cidade quente, né? Lá. Quente, muito quente. Do norte pioneiro, no Paraná. Isso. Uma cidade, assim, bastante conhecida, né? Uma das primeiras cidades aí do interior, né? A ter faculdades, né? Foi considerada... Se desenvolveu bem, né? A capital, né, cultural do norte do pioneiro. Que bacana. Tudo mais, né? E uma particularidade, Jacarezinho, pouca gente sabe disso, não vou contar isso aqui. Não, pode contar, né? Aproveita. Aproveita. A primeira cidade do interior do Paraná a ter um cursinho preparatório para vestibular. E a primeira do Paraná? A primeira cidade do interior do Paraná a ter um cursinho preparatório pré-vestibular. Que bacana, né? Isso. Depois, quer dizer, depois de Londrina e Maringá. Londrina e Maringá tiveram, né? É considerado interior, mas são cidades mais polos, cidades... Já metrópoles, já né? quase grande. Mas cidades, assim, digamos, do interior, né? De menos de 100 mil habitantes. Então, e fui eu que fundei esse cursinho, chamava-se Cursinho bacana. Decisão. Você é fundador do cursinho? Exatamente. Que período foi fundador isso? E professor de Química. Isso que nos legal. anos 70. E eu fui o primeiro conveniado do curso positivo. E depois o curso positivo fez convênio com vários outros colégios e tal. Aí surgiram outros cursinhos em outras cidades, né? Que fantástico. Mas Jacarezinho foi o primeiro
Que história maravilhosa. E eu Você é fundei esse fundador. cursinho. Mas você veio tão jovem para cá? Você voltou depois para lá, Na verdade, num outro assim, período? eu terminei o curso científico, né? Eu sou da época. Aliás, Eu também sou da época do científico. Aliás, o projeto literário meu deste ano é esse. Né? Você me conta tudo da parte da literatura. Vou começar a escrever agora o ano que vem. Eu sei que você já tem 5 livros, tenho 5 livros editados. Depois você vai contar para mim. Você não trouxe um de presente, né? Estou cobrando em público, você sabe que olha. Eu cobrei para os nossos amigos. Eu cobrei a editora hoje, verdade. que eles estão atrasados. Eu encomendei uma outra remessa, que a primeira remessa já esgotou. Vai ficar me devendo então, um eu te prometo tá que tá. Bom. Obrigada, obrigada. Então, depois a gente vai para essa área da literatura, então. Então, contando, esse projeto agora do ano que vem, eu vou escrever Nos Tempos do Científico. Onde voltando lá. Eu estarei escrevendo todas as aventuras, né, as coisas que aconteceram da minha adolescência, num período né, que nós fizemos, que naquele tempo terminava-se o chamado ginásio, né, e você tinha 3 opções. Você fazia curso... para ser professora, se eu não me engano, que é o que eu não queria. Chamava-se escola normal, né? Isso, normal. Eu não queria o normal. Aí depois quem ia fazer... Tinha um técnico, artes, coisa? Ia fazer na área de humanas, né? Fazia comércio, né? Que era técnico em comércio, que era os contadores. Isso, né? Na época ainda não tinha a faculdade de contabilidade, né? Tinha o técnico de comércio. Então era chamado comércio. E aqueles mais ambiciosos que queriam vir para Curitiba ou ir para São Paulo fazer vestibular de medicina, engenharia, etc. e tal, faziam o curso científico. Então, eu fiz científico. No colégio Rui Barbosa, no período de 69 a 71. Que bacana isso. E agora eu estou escrevendo esse livro, que é Nos Tempos do Científico, onde estou contando as peripécias da minha geração, da tua geração nessa época aí, que houve muita coisa muito interessante. Que bacana. Tem muito caso pitoresco. O prefácio vai ser da irmã de uma grande amiga, que foi coautora comigo no livro Personagens da História de Jacarezinho, que foi a Elizabeth Biak. Que você escreveu em que período esse? Esse foi, eu acho que, o 3º livro que eu escrevi, em parceria com a Beth e mais um amigo, Ulisses. E como, infelizmente, a Beth faleceu, a Mônica, irmã dela, que também, amiga também nessa época, um pouco mais nova do que eu, mas que vai fazer o prefácio desse livro. Que bacana. Genial isso. Puxa, que legal. Agora me conta, quando você montou esse curso lá, quero saber tudo, como é que funciona isso? Você veio para cá muito jovem, e daí depois você montou, você foi pioneiro, fundador de um curso lá, então você voltou num outro momento. Na verdade, assim, eu vim para Curitiba em 1972, né, para fazer cursinho aqui, com o objetivo de fazer vestibular de medicina. A intenção era ser médico? Mas houve algumas coisas na minha vida, tive um problema seríssimo de doença na família, etc. e tal, e eu tive que abortar esse projeto. Nesse meio tempo que eu estava aqui, eu acabei me tornando técnico em química, e fui trabalhar numa multinacional alemã, na Boehringer Ingelheim Bioquímica. Acabei fazendo... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Fui para São Paulo, fiz esse curso com professores da USP e 2 professores que vieram da Alemanha. E aí acabei ficando especialista na área de bioquímica, né? Trabalhei durante 2 anos nessa empresa. E depois, em função de um acidente que eu tive, acabei saindo dessa empresa e retornando a Jacarezinho. Tá. Foi nessa tua... esse teu retorno. As origens. E aí, voltando a Jacarezinho, nas coincidências do destino, né? Surgiu a sincronicidade junguiana. Um concurso do IAPAR, onde eu fiz o concurso, passei, assumi o laboratório de solos do IAPAR em Jacarezinho. Que bacana isso. E como tudo novas oportunidades, como tudo que eu sabia na vida era química, então eu resolvi montar um cursinho para dar aula de química. E foi aí que surgiu a ideia de
daí você já se viu aí Tudo mais. como um empreendedor, aí começa o empresário, né? Exatamente. Ah, que interessante. Não foi uma coisa que durou muito tempo, teve outras variantes, né? Depois, em 1980, eu... Mas o cursinho continuou lá? O cursinho depois passou por outras pessoas, depois... Hoje, atualmente, se eu não me engano, existe alguma coisa do tipo lá, que inclusive o dono, o diretor, é o atual prefeito, o Marcelo Palhares, que é filho de um que grande deram amigo. continuidade. Sim, mas o Marcelo mas o Marcelo parece que fundou uma outra escola, eu não tenho bem todas as informações a Mas você foi disso. pioneiro, assim, né? Está abrindo esse cursinho lá. No começo foi eu. Que legal, parabéns. Empreendedor e muito jovem, né? Que bacana. Agora você também me falou que você é empresário. Daí depois... de outras áreas, conta tudo para nós. Depois desse pequeno início, né, de me tornar empresário, esse tal do cursinho, eu, nos anos 80, acabei indo para São Paulo. E São Paulo... Eu fui um pouquinho antes de você, eu fui em 76. Aí no retorno para São Paulo, acabei voltando para a multinacional, né? E fui trabalhar na GC Lever. Isso, enquanto morando em São Paulo. Aí já morando em São Paulo. E aí na área de química ainda, né? Essa área eu permaneci durante predominante ali, 13 anos, né? E lá em São Paulo fiquei, casei, tudo mais. É lá que você foi construir família? Isso. Que bacana. Tive 2 filhas que são nascidas em São Paulo. 2 meninas? Exato. E assim eu fiquei nessa área de química, né? Até 84. Tá, isso lá. Isso lá em São Paulo. Aí o Brasil é um país que tem várias crises, né? Sim. Tendo crise. E altos e baixos, nessas crises a gente acaba, às vezes, mudando de rumo, né? A gente tem que se adaptar, né? E por uma, não tem muita... por uma ironia do destino, né? Eu já havia saído da GC Lever, porque minha divisão tinha fechado. E eu tinha ido a Ribeirão Preto eu estava fazendo um trabalho freelance para uma empresa. E acabei perdendo o avião para voltar para São Paulo. Na época era aquele bandeirantinho da TAM, né? E fui para a rodoviária, peguei um ônibus, conheci um sujeito no ônibus, começamos a conversar. Aí ele disse para mim, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, que bacana. Que Na época em que as pessoas conversavam muito ainda, né? Hoje em dia... Ele perguntou para mim, o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalhava numa multinacional, na área de química e tal, sou técnico em química. Fiz administração também, mas não atuo nessa área, só com química. E falei, agora... Mas a administração serve hoje para muitas coisas, né? Hoje alguma coisa somente na área de administração de produção e tal, como mas empresário, eu não gosto de tem que entender dessa parte. Não é o meu forte. Aí ele falou para mim, poxa, vem trabalhar comigo. Eu falei, você faz o quê? Ele falou, eu trabalho na área médica. Eu falei, poxa, mas eu não entendo nada disso. Ele me disse, você não é químico? Eu falei, sou. Você não entende laboratório? Entendo. Ele falou, então é igual. Eu falei, área médica, laboratório, então tudo por ali, né? Caminhando junto. E aí, lá fui eu, fiz uma entrevista, me contrataram, né? E essa empresa, na época, estava lançando um equipamento que foi pioneira também, que foi o primeiro espirômetro computadorizado, né? Um equipamento para fazer prova de função pulmonar e tal. Nossa, tudo moderno, alta tecnologia. Nossa, já. Usava aqueles computadorzinhos, daqueles que ainda usava aqueles disquinhos rígidos, era uma coisa fantástica, o negócio assim, era um transdutor de fluxo desse tamanho. Hoje esse aparelho inteirinho, ele é desse tamanho. Né? Assim como nessas câmeras, que eram gigantes, exatamente, né? que nós estávamos conversando no início, sobre as câmeras. Então, aí aquilo, sabe, foi um negócio assim. Que bacana. Foi um divisor de águas, assim, para você também. Foi. E eu tinha feito recente, né, um ano antes, eu tinha passado pelo Aeroclube de São Paulo, né, fiz um curso teórico de piloto privado e tal. E aí, quando eu comecei a estudar aquele negócio ali de... Então, você conhece o Franco também, que faz parte lá? O Franco, eu sou colaborador da revista dele. Que bacana! O Franco tem uma revista de aviação. Vamos marcar um almoço lá no Aeroclube, né? Ele me falou que está me devendo um almoço, vamos combinar, então. O Franco é uma pessoa fantástica, colega também da Academia de Letras, né?
e faz um trabalho maravilhoso também. Tem Fantástico. essa revista que ele está. Eu sou colaborador da revista, você está lá como já colunista? Já fiz 2 artigos para essa revista. Que bacana. Então é bem... Mas não de química. Não, da área de aviação. De aviação. Tá, porque você foi fazer um curso lá. Na verdade, assim, eu não sou piloto, né? Mas eu sempre gostei de aviação, né? Eu fiz só o curso teórico, né? De PP. Mas nunca fui piloto profissional. Mas sempre gostei de aviação, né? Aviação e é fascinante, né? É fascinante. O meu primeiro sonho era ser piloto da FAB, mas Nossa, como eu nasci de óculos, esse negócio não deu certo. Mas até aí tudo bem. Bom, mas aí continuando, aí eu caí de paraquedas nessa área médica, né? E aí fiquei, daí eu era gerente Brasil, comecei a viajar o Brasil todo para fazer implantação de mercado desse produto. E aí foi acontecendo várias coisas, né? E dessa empresa eu fui convidado para ir para uma outra empresa também da área médica, que era do grupo do Mário Amato, que ex-presidente da Fiesp e tudo mais. E aí fui ficando nessa área, né? E sempre envolvido nessa área de ventilação mecânica. E aí fui aprendendo ventilação mecânica, alguma coisa de anestesia. Foi se aperfeiçoando, fazendo fui fazendo curso. Assim. Hoje eu até comentei com um amigo, né? Que durante 3 anos consecutivos, toda terça-feira, 7 horas da manhã, eu estava no Hospital de Clínica de São Paulo. E aí, ao lado da doutora Marisa D'Agostino, eu percorria todos os leitos, né? Ela ia dando aula de pneumologia para os residentes e eu ia... E você junto? E eu estava assistindo porque eu trabalhava na área dos equipamentos e tal, então eu estava dando assistência para isso. E aí acabei aprendendo. Conhecer, né? Um pouco mais daí acabei aprendendo um pouquinho dessa área e tudo mais. Que bacana. Dei muito treinamento de ventilação mecânica a nível nacional, em vários lugares. E em função dessa movimentação toda que eu sempre tive, né, na área médica, de toda hora viajar, é claro que o avião ficou muito presente. Né? Tá. E como eu sempre gostei de aviação e conheci um pouco de aviação, eu sempre observava algumas situações engraçadas a bordo do avião. E aí surgiu, por acaso, né, como que eu virei escritor, né? Um dia eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro, e aí um colega foi me levar no aeroporto, e a gente estava conversando, eu estava comentando com ele um caso de um voo, etc, e tal, uma situação engraçada. Aí ele falou para mim, pô, Bertolli, Bertolli, o pessoal no meu nome de guerra, né? Bertolli. Tá bom, Bertolli. Ele falou, pô, Bertolli, você devia escrever um livro, você conhece de aviação, você gosta de aviação, você tem várias histórias e tal. Aí... Despertou. Aí embarquei, entrei no Eletra, né, e voltando para São Paulo, comecei a pensar, falei, bom, mas eu não posso escrever um livro sobre aviação do ponto de vista do piloto, porque eu não sou piloto. Mas eu posso escrever da observação que eu tenho dentro da cabine de passageiros, das situações engraçadas que acontecem. E do gosto que você tem. E da paixão pela aviação e tudo mais. E aí surgiu o meu primeiro livro, chama-se Cabine de Passageiros. Eu estava vendo. Que é uma coletânea de crônicas, né? Que legal. Todas elas, assim, para você dar risada. Você tem esse ou tem que encomendar? Como é que é? Não, esse livro tem que encomendar. Eu não tenho ele. Eu gostei muito, achei interessante o título. Ele foi editado em 2ª edição pela editora Juruá. E hoje ainda está com a editora Juruá, né? Então no site da Juruá você encontra esse livro. Tá. E aí começou essa brincadeira de... Esse foi teu primeiro livro? Esse foi meu primeiro livro, né? Tá. Eu escrevi em São Paulo, acabei fazendo a primeira edição, que eu banquei a primeira edição. Já editei aqui em Curitiba, que daí eu já estava morando em Curitiba. Né? Aí você voltou. Porque eu já estava trabalhando na GE em São Paulo, a GE me transferiu para Curitiba, eu vim para cá em 95, e aqui eu fiz a primeira edição desse livro. Aí a editora Juruá viu o livro na livraria do aeroporto, me chamou, me convidou para fazer a 2ª edição pela editora, foi feito, e assim foi, e aí as coisas... Foi Bienal também? Não foi. Aí as coisas foram acontecendo. Aí...
me animei com essa história de escrever começa a escrever, né? Foi picado ali. Aí o bicho parece que o bichinho te morde, né? O bichinho que aí morde, você vai e tal, daí acabei fazendo um outro livro também, uma coletânea de crônicas também dessas situações assim, de uma certa forma. Você gosta mais dessas crônicas? Sim, com final feliz, né? Final feliz, uma crônica poética. Que você lê e dá risada, né? Que bacana. A maioria dos meus livros são nessa linha. E aí eu escrevi Causos de Vendedores de Companhia. Esse foi o meu segundo livro. Causos de Vendedores de Companhia. Que na verdade... deve ter muitos também, exato. Né? Pela tua trajetória. Então ali eu começo... Como eu comecei na indústria farmacêutica, na Boehringer, né? Eu convivi muito com aquele pessoal que era propagandista. Então tinha muitas histórias, né? Dos chamados viajantes de laboratório, né? Dos anos 50, dos anos 60. E muitas histórias bem engraçadas. Que bacana. E aí esse foi o segundo livro. Isso já em 90 e poucos? Isso já quase no ano 2000, por aí. Tá. Então, já não, em 2003, 2004, né? Porque o Cabine de Passageiros é do final dos anos 90, 97, 98, por aí. Então, aí foi o segundo. Aí, esse amigo de Jacarezinho, ele sempre quis escrever um livro de Jacarezinho. E aí, um dia eu falei para ele, tá bom, vamos escrever um livro de Jacarezinho, então. Aí, pesquisar tudo. Aí ele é um acumulador, né? Ele tem tudo quanto é revista, jornal, etc e tal, que ele guarda tudo, etc e tal. Sempre foi um dos que nunca saiu de Jacarezinho, morando em Jacarezinho. Te trouxe muitos daí eu falei para ele, né? então você faz o seguinte, você me passa as informações, eu faço os textos e tal, e a gente vai. E aí nós começamos o projeto do livro. Depois a Beth acabou entrando também, que era a nossa colega de científico, e começou a nos acompanhar, inclusive, nas entrevistas, as pessoas que a gente entrevistou e tal. Enfim, nós ficamos... Então, foi um livro assim feito em 3 mãos. 3 mãos. Que dá um belíssimo... Olha, 6 mãos, né? Porque cada um tem 2 mãos. É verdade. Mas que também dá um belíssimo documentário. Foi bem interessante. Nesse livro, então, a gente não é uma história de Jacarezinho. Até depois eu vou te passar o e-book desse livro, para você mandar para o teu marido. Ele vai gostar de ver. Porque ali tem histórias, não é uma história, Jacarezinho foi fundado em 1900, isso, aquilo, família essa. Esses tipos de livro tem 2 ou 3 ou 4 autores que fizeram isso em Jacarezinho. Nós escrevemos um pouco diferente. Então nós selecionamos algumas pessoas, por isso que o livro chama-se Personagens da História de Jacarezinho. Então nesse livro a gente fala de pessoas assim, o teu marido talvez se lembre de algumas coisas que eu vou te falar. Por exemplo, tinha uma figura lá chamada Zé Bobo, que era uma pessoa que tinha uma deficiência mental, andava pela rua, etc e tal, todo mundo conhecia, as crianças tinham medo dele, etc e tal, mas era uma pessoa inofensiva, entende? Que as pessoas se divertiam com ele e tudo mais. Se torna uma personalidade engraçada. Exatamente. Né? Aí tinha uma outra figura lá, bastante emblemática na cidade também, que era um tal de sujeito chamava-se Zé Botinha, que ele usava uma proteção assim na canela, e ele andava com a carrocinha que pegava os cachorros, né, de rua. E aí era uma confusão. Tem essas histórias, cada vez que passava, e as pessoas falavam assim, prende o seu cachorro, cuidado com a carrocinha, tá passando aí, vai levar o teu cachorro. Exato, e naquela época os cachorros tudo ficavam soltos, ninguém prendia cachorro, não tinha esses negócios, ninguém dava... Agora o nosso presidente... agora quer colocar chip em cachorro. Cachorro, meu Deus do céu. Isso foi outras épocas. Então esse é uma pessoa que é uma das personagens que está no livro. Que bacana. E daí tem pessoas também que foram, digamos assim, importantes na cidade. Né? Então tem um médico, Dr. Haroldo, que era o pai da Beth, foi um médico fantástico. Traz um pouco da história dele. Exatamente. O professor Rodrigo, que foi fundador da Faculdade de Direito, fundador da Faculdade de Educação Física, era diretor do Rui Barbosa, quando eu fiz científico, né? É meu patrono. Quando você fala Rui Barbosa, é esse que teve aqui em Curitiba, Rui Barbosa ou lá? Rui Barbosa lá. Colégio Estadual Rui Barbosa de Jacarezinho. Sim. Né? Então, o Rodrigo foi diretor do colégio. O Rodrigo também era escritor, com vários livros, inclusive premiados pelo Ministério da
da cultura e tudo mais, e ele é o meu patrono na Academia de Letras, né? O meu patrono é o Rodrigo, Rodrigo Otávio Torres Pereira. Então aí, disso saiu o terceiro livro, né? Que nós escrevemos. Esse é o terceiro, então. Esse é o terceiro. Aí eu me aventurei um pouquinho em uma outra área e escrevi um livro de contos de mistério. Ai, que fantástico! Né? Então, aí... Contos misteriosos? Contos misteriosos. Conta um pouco, dá aqui olha, um spoilerzinho para nós, pois por favor. Essa também vou te mandar o e-book desse livro. Quero sim. Ele é bem interessante, porque é um livro que tem 4 contos. Né? Então, assim... E eu tive uma experiência muito interessante com esse livro. Foram os teus primeiros contos? Ou você já tinha outros contos? Não, foram meus primeiros contos. Depois eu fiz já nasceram assim misteriosos? Mas assim, mas é interessante porque assim, eu tive uma experiência interessante com isso. Porque as pessoas que leram, que eu dei para que as pessoas leiam, que deem opinião, etc. e tal, eu comecei a observar uma coisa interessante. Que depende da religiosidade da pessoa, a pessoa tem aquilo, embora aquilo seja uma ficção, quer dizer, saiu da minha cabeça, não tem nada daquilo ali que seja real, né? Tudo é ficção. Bem que dizem que toda ficção tem um fundo toda ficção de real, talvez né? tenha, eu não sei, né? Sei lá. Então, dependendo da religiosidade da pessoa, a pessoa me diz, nossa, mas isso aí, olha, eu conheço um caso, porque teve a minha avó contava uma história dessa, não sei o quê, o fulano ouviu falar. Que interessante. Então, esse livro tem 3 contos que são mais ou menos assim, coisa espíritas, né? Para quem tem essa religião, né? Espiritismo e tudo mais. E um dos contos eu fiz uma história de abdução, aí coisa de caso de ufologia, né? E aí também foi muito interessante, porque daí um amigo meu que gosta de ufologia, um estudioso disso, né? Ele leu, eu também, há muitos anos atrás. Ele leu e disse para mim, muito apaixonada por tudo que você isso. escreveu, você relatou o que o mexicano contou, não sei o que e tal. Eu falei, olha, eu não conheço o mexicano, nunca ouvi falar dele, mas se você está falando, então que seja, né? Então, que bacana. E aí são experiências... vai trazendo a memória das pessoas, né? Essas questões. Esse, então, foi o teu quarto? Esse foi o 4º livro. Agora eu sei que você tem mais um, é o 5º. Eu tenho um que eu lancei agora, né? Que chama-se Fusca, Sua História e Suas Histórias. Sua história e suas histórias. Então, se assim, o meu Fusca falasse? Mais ou menos assim. Tá bom. Porque assim, esse livro também está sendo bem aceito, né? Já estou aí já comercializando a 2ª remessa do Fusca. A primeira não deu, digamos assim... Que bacana. Vendi rapidamente. Você está vendendo pelo e-book via Amazon? Eu estou vendendo direto. Contato comigo. Não, mas o quê? Impresso daí? Sim, impresso. Tá. Sob demanda. Exatamente. Não, as pessoas entram em contato comigo e você tem um pouco pede o livro. Do teu estoque? Isso. Não, agora eu estou sem nenhum... Estava aguardando que a editora me entregasse, né? Sim, tá. Então, esse livro foi assim, ele é um livro muito interessante, porque ele chama Fusca, Sua História e Suas Histórias. O que eu fiz? A primeira parte do livro, então eu fiz toda uma pesquisa, né? E aí eu conto... Espera, mas você já teve um Fusquinha na vida? Eu tenho um Fusca. Você tem ainda? Eu sempre tive Fusca. Eu tenho um Fusca... Meu pai era apaixonado por Fusca também. Eu tenho um faz Fusca parte dessa geração. Que é o livro, inclusive, o Fusca que está, inclusive, na contracapa do livro. Sim, eu tenho uma foto com o Fusca. Esse Fusca está comigo há 40 anos. Gente, é uma relíquia já, nesse carro já andaram 4 gerações da minha família. Que bacana. Meus pais, eu, meu irmão, minhas filhas e minhas netas. E as netas já estão andando no Fusca? As netas já são moças. Que bacana, parabéns. Que história linda. Então, Você está vendo, gente, que bacana a gente poder conhecer um pouco das personalidades que nós entrevistamos. Olha que história genial. Se você também tem uma história bacana, entre em contato. Venha participar do nosso programa Cultura e Conexões. Continuando aqui com o nome de guerra, Bertolli. Bertolli é nome na área profissional. Aqui, aqui como autor é Cláudio Bertolli. Isso. Bom, então aí eu tive essa
essa ideia de fazer um livro assim, quer dizer, a primeira parte do livro é a história do Fusca, então eu começo a contar como é que surgiu o projeto, eu falo de Ferdinand Porsche, como é que foi a história do acordo que ele fez com o governo alemão na época, quando... O começo da história mesmo, original do Fusca. Na ascensão, né, na ascensão do Hitler, no Partido Nazista, nos anos 30, 35 e tudo mais, quando o Hitler chama o Porsche, então, para desenvolver o carro. Olha então, só. toda essa parte eu vou contando nessa parte da história, né? Até Que o fantástico, início, né? Porque as o início da produção antes da guerra, a interrupção da produção quando iniciou a guerra, daí a utilização da plataforma do Fusca para fazer carros de combate, né? Que fizeram 3 modelos de carro de combate montados na plataforma do Fusca. Que bacana. E aí, final da guerra, retomada da produção, inclusive por iniciativa de um major inglês, que retomou a produção, porque a fábrica estava praticamente destruída e tinha muita gente desempregada na Alemanha, então ele para dar emprego para essas pessoas. Isso na década de 30 ainda? Não, Tá falando, 35? após a guerra, 45. Depois, 45 já. Quando terminou a guerra. E aí houve a retomada, então, e essa daí começou a produção, depois ela passou... Aqueceu o mercado ela passou sob a né? direção, então, de um engenheiro alemão que tinha vindo da Opel, né? E aí assumiu essa direção da Volkswagen e transformou a Volkswagen nessa potência, nessa potência que é hoje. Que é uma então, potência mesmo. E aí foi evoluindo, depois veio a produção no Brasil, daí eu conto tudo como é que começou a produção no Brasil, por quê, né? Depois a produção no México e tudo mais. Então, nessa parte da história, ela vai desde o início do projeto, ali por volta de 1935, até o final da produção no México, em 2003. Uma pesquisa inteira sua, do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, esse foi um trabalho de pesquisa e a gente... Começo, meio e fim. Aí, é claro que toda essa parte de história eu fiz resumida, né? Porque não é o objetivo. Ficaria 500 páginas. Senão eu ficaria lá com 200 páginas só contando história. Porque é muita coisa, tem muita informação. E aí a segunda parte do livro, que é a parte que eu acho interessante, que todo mundo, a crítica está sendo muito positiva nesse aspecto. Que bacana. Eu tinha colocado na internet que eu gostaria que as pessoas me mandassem casos pitorescos que alguém viveu com Fusca. Que porque interessante. Nós temos aí, no mínimo, eu acho que talvez 3 gerações que andou de Fusca. Sim, com certeza, né? Então, e muita gente, por exemplo, da minha geração, da sua, etc e tal, aprendeu a dirigir no Fusca, o Fusca foi o primeiro carro, etc e tal. Eu ainda não tive o privilégio de dirigir no Fusca. Não, mas então você vai dirigir o meu. Que bacana. Então, assim, aí vieram, as pessoas me mandaram pelo e-mail, pelo WhatsApp, mídias aí, pelas mídias, me mandaram casos assim interessantíssimos, né? E veio do Brasil todo, veio desde grandes histórias de amor. Isso aí dá mais um livro também, né? Não, Depois eu vou fazer, aí eu vou falar do outro projeto. Sim, tá. E daí veio histórias assim muito interessantes, desde histórias de amor, né? Até casos de assombração, assim, muito interessante. Dentro do Fusca. Então eu reuni daí todas essas histórias e essa é a segunda parte do livro, que são as histórias. As histórias. Né? E aí tem no final, eu tenho uma página onde está lá os colaboradores, onde eu coloco o nome de todas as pessoas que me contaram as histórias. Que passaram. Só que eu não ligo o nome da pessoa à história. Então, só eu sei história de quem que é, né? Que as pessoas que leem não... Então até porque foi engraçado que o rapaz que me mandou uma história de amor muito interessante do Rio de Janeiro, ele mandou com a seguinte ressalva. Ele me disse, olha, você pode publicar, mas não põe meu nome, porque agora eu estou casado e tal. Essa história não pode aparecer. Não pode, tá. Deve ter muita estripulia. Então a identidade de todos está preservada, né? Então, deixa eu entender. As pessoas antes de você lançar o livro, você fez essa pesquisa. Sim, exato. Porque daí depois... Essa pesquisa de quem encaminhou os textos para você, contando as suas histórias pitorescas, você coloca no livro, Exato. não identificando o nome. Exato. Tá.
Então, o livro foi composto dessas duas partes. Sim. Uma parte que eu fiz um trabalho de Sim. pesquisa histórica, E, né? e a outra parte das pessoas que contaram as trazendo histórias. as suas histórias. E é claro que ali tem bacana. algumas histórias minhas, né? Porque Sim, se tenho, você já está com eu tenho aí o 400, Fusca, não sei quantos eu anos. tenho aí 400 mil quilômetros aí rodados de Não Fusca, brinca, né? tudo isso. Então, com esse Fusca que eu tenho até hoje, uma vez eu fiz uma viagem de São Paulo à Argentina com esse Fusca. Com o Fusca? Fui Quantos e quilômetros que voltei. são? São Paulo, Argentina? Nossa, acho que dá uns 1000 e alguma coisa. Não brinca. Fui Que história voltei, fantástica. Fui e voltei e não furei nenhum pneu. Nenhum pneu. Nada. Não fundiu nenhum motor. Nada. Que interessante. Que bacana isso. Não, realmente que era um carro muito resistente, muito potente, assim, né? Pequenininho. E hoje continua. Né? Então, nós temos aí vários clubes de Fusca, né? E coisa que pouca gente sabe. Eu vou te dar 2 números. Aqui em Curitiba, você está falando ou não? Não, eu estou falando a nível nacional. Nacional. Ah, tá. Existem algo em torno de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas associadas a clube de Fusca no Brasil todo. Tá. Não quer dizer que eles tenham o Fusca, mas são Não. apaixonados por Fusca. Normalmente, maioria dessas Tem. pessoas que são associadas a clube de Fusca tem. Tem Fusca. Né? Olha só. E, por incrível que pareça, ainda existe rodando no Brasil, emplacado e tal. Não esse moderninho novinho, Não. Na versão... de todos os modelos. De todos os De modelos. todos os modelos, existe algo em torno de 3 milhões de Fusca ainda rodando. Ainda rodando. Que coisa fantástica. Então, eu acho que Pra tem ver a mais... qualidade deles também, então né? Então hoje está assim, super valorizado. Quem tem Sim. Fusca, sabe? Tem um patrimônio, tá. né? Porque então, é muito uma raro. relíquia. É muito raro. Agora você conseguir comprar um Fusca baratinho, você já não compra tem mais, não tem então, mais, né? Isso é muito Olha, interessante. mas que história bonita. Então, Parabéns. essa história do Fusca é que interessante. bacana. E aí, rende tantas outras coisas. Pois assim. e aí assim, a Maria Tereza, né, que é presidente da LB, esses dias ela me convocou assim para uma missão impossível. Um colega ia fazer uma palestra, mas o colega ficou doente. E aí a Maria Tereza me ligou de véspera, falou, olha, o Marco ficou doente e tem uma palestra marcada, eu não posso desmarcar, alguém tem que ir lá fazer uma palestra. Te jogo no palco. Aí, mas como que eu vou fazer palestra? Né? Daí eu não tinha nada preparado, a única coisa que eu tinha, que o livro do Fusca tinha ido para a gráfica, e eu tinha no meu computador o livro, inclusive as fotos e tal. Eles falaram, o que eu posso fazer é fazer uma apresentação, um pré-lançamento do livro Media do Fusca. Kit ali rápido no computador. E aí tudo bem, eu acabei indo lá e tal, e fiz isso. E aí foi bem interessante, porque eu apresentei a história do Fusca, né? E depois, no final da palestra, eu contei... era uma palestra livre, assim. Era uma palestra... Podia contar isso. uma história sua. Aí eu fiz a palestra, apresentei a história do Fusca, etc e tal, e no final eu contei 3 casos, né? Que tinham me mandado. E aí foi interessante, porque daí... Eu, no final, abri para que a plateia fizesse comentários ou perguntas. E aí surgiram outras histórias, né? Aí todas as pessoas que estavam na plateia, as pessoas também presentes, já tiveram seus Fuscas. aí as pessoas começaram a se manifestar. E daí, nesse dia, me contaram lá mais 5 ou 6 causos. Opa! Né? O próximo livro, então. Exatamente. Eu tenho uma segunda edição então aí. vamos fazer agora um outro livro que será... Isso provavelmente vai ser lançado aí em 2026. O Fusca número 2? E aí vai ser, aí vai ser Fusca, suas histórias. Aí vai ter só histórias. Sim. E um outro colega, que também é da academia, que é um ilustrador, então ele vai fazer as ilustrações. Então vai ser uma edição ilustrada, onde eu vou contar os causos e o colega vai fazer a ilustração. Que legal. Mas aí vai ser só Fusca, suas histórias. Suas histórias Fusca, com ilustrações. Suas histórias, que como é bacana, bem colorido, então. O livro atual. Que bacana. Essa é a minha carreira de escritor. Tantas coisas bonitas. A gente ainda tem bastante tempo. E fora isso, eu mais. também tenho feito algumas coisas assim nessa área de aviação, por isso que eu sou colaborador lá da revista do Franco, né? Eu também. Uma vez por mês, como é que é isso, né? Porque a revista dele é digital. A revista do Franco, eu acho que é mensal. Mensal. É isso aí. Você traz o quê? Característica? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de história, né?
eu sou um historiador autodidata. Que bacana isso. E eu sempre, como eu sou muito ligado a essa área de aviação, sempre gostei muito disso. Então, eu já fiz palestra sobre Santos Dumont, inclusive nós fizemos agora na semana literária do Colégio da Polícia Militar. Então, eu fiz no Colégio Militar uma palestra sobre Santos Dumont. Ah, que interessante. Porque sim. Santos Dumont é bem interessante também isso, né? Porque as pessoas falam, Santos Dumont inventou o avião, né? E já liga Santos Dumont ali no 14 bis, ali, pronto. Que tem uma história tão bacana. Só que antes disso, disso, também, né? Antes de chegar a isso, Santos Dumont teve todo um trabalho de desenvolvimento, de pesquisa e tudo mais. E uma coisa muito importante na vida de Santos Dumont é a coragem e a resiliência de Santos Dumont. Porque para chegar onde ele chegou... não se faz assim um avião, né? Não, primeiro porque ninguém sabia nada sobre aviação, ninguém sabia voar, ninguém sabia o que existia quando você decolava. E ele teve essa inspiração. Se você atingisse uma altitude de 1.000 pés, né, que é algo em torno de 300 e poucos metros, aí as condições meteorológicas mudam, a temperatura muda, uma série de coisas acontece. Né? Então, as experiências que se tinha em balões era ainda muito empírica, não se sabia muito. Né? Então, Santos Dumont ele precisou aprender muito, inclusive aprender muito sobre meteorologia, aprender muito sobre uma série de coisas, para poder ter a noção. Começar. E nesses experimentos todos que ele fez, inclusive com os balões e depois os dirigíveis, ele correu um sério risco de vida. Sim, porque você imagina apaixonado pela aviação, porque colocava a vida dele em risco. Ele começou a utilizar um motor a explosão, foi uma coisa inédita na época, né? E o balão era de hidrogênio. Ou seja, isso você tem sobre a sua cabeça uma bomba. Quer dizer, qualquer fagulha ou qualquer coisa nesse motor a explosão, que na época eram motores ainda rudimentares também. Então, a genialidade de Santos Dumont, a capacidade dele de desenvolver tudo que ele desenvolveu, ele teve que criar, porque não existia nada. Gênio, o homem, teve que ir aprendendo. Né? E os acidentes que ele teve, onde ele quase morreu, eu mostro tudo isso na palestra. Que bacana. Né? Até chegar lá no 14 bis. Né? Você mostra tudo em áudio, assim. Exato. Que bacana. Então, áudio não, como é que chama em... Slides. Slides e tudo mais. Então, vou mostrando fase por fase. Que bacana. Até chegar no 14 bis, né? E depois o Demoiselle, que esse realmente foi o primeiro avião mesmo. Quer dizer, com o Demoiselle ele decolava do ponto A, aterrissava no ponto B e se locomovia, que era o grande sonho do Santos Dumont, fazer com que a humanidade tivesse um meio de transporte rápido e seguro, né, para se deslocar de ponto A a ponto B. Esse foi o sonho dele que se concretizou. Né? E aí a polêmica, por exemplo, eu comento sobre isso, né, a polêmica dos irmãos Wright, se foram pioneiros ou não, quer dizer, é indiscutível. O trabalho de Santos Dumont não tem... Não adianta, pioneiríssimo mesmo. Quem realmente é o avião, nós vamos partir do avião mesmo, é o Demoiselle. Quem fez foi o Santos Dumont. Isso não tem discussão. Né? Daí para frente, como ele sempre liberou todas as patentes, né? As patentes eram liberadas, e aí várias pessoas aproveitaram tudo que ele desenvolveu e foram criando outras coisas. E que generoso, né, com essas patentes, né? Exatamente. É impressionante. Nunca patenteou nada. Ele quebrou tanto a cabeça no sentido de pesquisar e de buscar soluções para tudo. E, de repente, tem toda uma patente pronta e doa, cede, né, de uma forma tão generosa. Não, e ele é uma pessoa assim, eu tenho uma admiração enorme pelo Santos Dumont, porque como cientista, como aviador, como pioneiro de todas as áreas, como escritor, como um visionário, né? Aliás, uma muito pessoa visionário. Que teve assim, né? E aí tem várias coisas e são polêmicas, por exemplo. Uma das coisas que tem, dizem que e não é o fato, porque ele se suicidou, porque ele na Revolução de 32 ele viu usar o avião como arma, etc. Isso não é verdade, né? Porque, na verdade, infelizmente, ele, como uma pessoa extremamente inteligente, ele já vinha tendo
problemas de transtornos psicológicos, já estava com uma esquizofrenia, já havia passado por alguns internamentos na Europa, no Brasil e tudo mais. Então já estava num processo assim bastante avançado de uma debilidade e tudo mais. Então devia ter tido muitas depressões, né? Exatamente. Um homem então muito inteligente, deprimido, desenvolvendo projetos e as coisas às vezes não acontecem do jeito que quer. Já havia uma orientação médica para que a família não deixasse ele sozinho, que ele estava deprimido, que alguma coisa podia acontecer, e num descuido de sobrinho dele aconteceu. Então, mas isso não teve nada a ver com o evento da Revolução de 32. É que de repente as pessoas disso. querem associar alguma outra coisa. Embora ele tenha feito uma tentativa, foi aos Num Estados outro Unidos momento. depois da Primeira Guerra Mundial, tentou conversar com autoridades americanas de não usar o avião como arma. Isso ele tentou fazer, mas não foi esse a causa, né? Mas não que dá, levou ele né? ao fim Depois que ele teve. você lança, né, alguma coisa, Não. Mas né, você, não dá para você ter controle mais. Você perde o controle. Se é para o bem e quem vai usar para o mal, né? Então não tem como. É né? isso aí. É o caso, por exemplo, do Alfred Nobel, né? Que, inclusive tem o prêmio Nobel. Por quê que tem o prêmio Nobel? Porque ele desenvolveu, né, a dinamite, que Pois é. causou tanto mal, né? Mas também causa bem, né? Quer dizer, também é usado para fins pacíficos para detonar também, pedreiras e abrir estradas, né? fazer túneis. Quer dizer, então Se faz depende pra- do uso que você dá para determinadas Como coisas. é que chama? Esqueci agora o nome assim. A mesma faca que corta o pão. Ah, corta, sim. Né? Não sei o quê. Pode cortar sua mão, Pode né? cortar sua mão, alguma coisa assim, né? Pois é. Que coisa Então, incrível, é. isso assim, daí, Mas que histórias, e aí pitorescas, depois, continuando nessa área assim, de pesquisar, de história e tal, eu fiz uma outra palestra agora esse ano sobre a Ada Rogato. Né? Ada Rogato, a pioneira da aviação também. Que foi a mulher, a primeira? Ela foi Pioneira? a pioneira, ela foi a terceira brevetada no Brasil, né? Que bacana. A primeira foi a segunda foi a Nésia Pinheiro e a primeira foi a Teresa de Marzo. A primeira mulher foi a Teresa de Marzo, a segunda foi a Nésia Pinheiro. Quase assim, quer dizer, a Nésia Pinheiro foi a segunda porque chegou horas antes para fazer. Assim? assim, Olha coisa só. assim, elas até tinham uma certa briga por Uma conta disso. rixinha ali entre Exatamente. elas, A Nésia Pinheiro também é uma história Bacana, fantástica de vida também que merece ser contada. Mas a Ada Rogato foi assim excepcional. Pioneiríssima. Pioneiríssima. Que Foi a primeira bacana, paraquedista, a primeira Paraquedista? ela foi a primeira Também? paraquedista Olha. das Américas, da América do Sul. Que fantástico isso. E foi Nossa, que mulher a corajosa. primeira piloto de planador também e tal. Então, Olha, a Ada que Rogato história teve bacana. uma história interessantíssima, então eu também Isso tenho- você traz aí na tua coluna da revista do Franco, lá? foi na revista do Franco saiu Você trouxe essa... na verdade saiu uma síntese só, né? Sim, O Franco sintetizou um pouco essa apresentação da Ada Rogato, A história que dela. está na revista do Franco, né? Que bacana isso. Tem alguma coisa com mais detalhe nas palestras que eu faço, mas Daí a palestra você também eu abre mais, estou à tá. disposição, se algum colégio, Olha que alguma coisa que interessante. esteja interessado em ouvir a palestra, Várias pode entrar palestras, então, pode né? entrar em contato Puxa. comigo, tanto a do Santos Dumont como do Ada Rogato, Olha me que dispõe bacana. a fazer. Então, Isso a gente você faz pode com o maior compartilhar o teu WhatsApp, é público? Sim, posso. Se tiver alguma empresa, alguma faculdade, alguma escola que queira estar contratando essas tuas palestras, que coisa fantástica isso. Vamos passar? Qual Vamos é lá. o teu? Então o WhatsApp é Pode 9, aqui nessa é câmera. 941, né? 41, né? 419 8811 3560. Que bacana. Vamos repetir. 41 419 8811 3560. 3560. Olha que bacana isso. Então- Agora nós temos mais uns minutinhos. Agora eu quero saber um pouquinho dessa tua parte como diretor cultural da ALB, que é a Academia Academia de Letras do Brasil. do a Letras ALB. do Brasil. Isso, é a ALB, né? Exato. Seccional Paraná. do Paraná.
Conta um pouco pra gente, compartilha Bom, com o nosso essa público. foi uma iniciativa, tua... da Maria Tereza, né? A Maria Tereza já era membro da Academia de Letras do Brasil lá no Rio de Janeiro. Isso, ela é amiga, com a gente aqui. Ela é amiga do Mário Caravajal, que é o nosso presidente nacional, né? Ele é o fundador? Ele é fundador. Inclusive ele foi o indicado para o Nobel de Literatura, né? Ah, que bacana! Parabéns! Mário Caravajal, excelente escritor. Mas ele fica onde? No Rio. No Rio. No Rio. E a Maria Tereza já fazia parte da academia no Rio e ela foi convidada pelo Mário Caravajal para assumir a Seccional Paraná. Porque ela já morando aqui e tudo, E aí ela retomou. E daí convidou algumas pessoas. Então nós iniciamos a academia em 8 pessoas. Um grupo, um grupo pequeno, né? Que hoje compõe a diretoria executiva, da qual eu sou o diretor cultural, né? E pessoas fantásticas que compõem, não só os colegas que compõem a diretoria, como os outros membros todos que foram. Vocês são quantos na diretoria? Na diretoria nós somos em 8. Em 8. Em 8 na diretoria executiva. E hoje, membros da academia, se eu não me engano, nós estamos com 45 membros. Cresceu, né? Que bacana. Na academia, mas desses 45, nós temos pessoas assim que são muito famosas já, né? Então, temos ótimos escritores. Quer dizer, a nossa presidente, a Maria Tereza, ela é uma colunista, ela escreve para 2 jornais, ela tem alguns livros já publicados, ela é uma cronista. Uma cronista, impressionante. Fantástica. Eu costumo ganhei o livro dela, tô lendo. Eu costumo brincar com ela que quando eu crescer quero escrever como ela. Que bacana. Ela é ótima. Inclusive o prefácio do meu livro do Fusca é dela. É dela? Ela que prefaciou o livro do Fusca. Então a academia, por iniciativa da Maria Tereza, e aí formou esse grupo, né? E aí nós começamos assim bem modestos e fomos fazendo e começaram a vir outras pessoas, né? Nós temos colegas aí. Sempre de Curitiba aqui ou? Nós temos uma colega que é de Londrina, né? Eliane Negrão, que é artista plástica, escreve poesia e tudo mais, que é de Londrina. Temos um casal que é de Ponta Grossa, o Flávio e a Isa, né? O Flávio é cronista, tem crônicas que ele faz, se eu não me engano, é diário, né? Ele escreve, ele está dando continuidade no trabalho do pai dele, que era um cronista que fazia crônicas diárias para a rádio de Ponta Grossa. Então, o Flávio é professor da universidade em Ponta Grossa e faz essas crônicas para a rádio. Tem crônicas maravilhosas também, né? A Isa, a esposa dele, ela tem um livro sobre artes, dança flamenga, né? Ela é professora de dança flamenga, escreveu sobre isso. Um grupo bastante diversificado, assim, um casal muito interessante. Temos uma outra colega que também a Cassiana Tabalita, né, que fantástico, tem uma imaginação incrível para escrever crônicas. Esse tempo, que bacana. Teve um caso bastante pitoresco que ela fez uma crônica muito engraçada sobre uma situação de uma senhora que faleceu e estavam desmontando o apartamento dela e tal. Foi muito interessante. Uma crônica ou um conto? Não, uma crônica. Uma crônica. Bem interessante. Então ela é muito boa nisso também. E outros colegas, tem o Nilson, por exemplo, que é da famosa aí, da figurinha do Zequinha, né? Figurinha do Zequinha? Daquele álbum da figurinha do Zequinha, tal, o Nilson Miller, né? Tem o Álvaro Polsetti. O Álvaro. Também. Eu também comentei com a Maria então, Tereza. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Álvaro pessoalmente, aí, mas felizmente, eu sigo são colegas ele da nas academia, né? E são pessoas que são escritores que já têm uma carreira aí, já tem vários livros publicados, já são bastante conhecidos, são premiados, né?
É uma turma da pesada, né? Pelo que eu estou vendo aí, bacana. A minha filha também é membro da academia. Tua filha também? Né? A minha filha mais velha. Como ela chama? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Precisa vir aqui, Maria Cláudia. Quero entrevistá-la. Que bacana. A Maria Cláudia também é uma escritora nata. Foi premiada com 12 anos no concurso de redação em São Paulo. Que maravilha. Escreve que bacana algumas coisas interessantes também. Que bacana. E temos vários colegas aí. Agora nós o estamos Rui, que é Rui Gutierrez, que é da diretoria, que também escreve poesia, escreve contos e tal. Então, tem muita gente talentosa na Nós academia. temos uns minutinhos aqui, estamos acabando. Cláudio, vamos só reforçar o convite do jantar que vai ter. Sim. Agora eu recebi o convite, Maria Tereza mandou para mim. O jantar dia 12, agora na próxima quinta-feira. É o jantar de confraternização, de encerramento. Nós fazemos todo ano, o encerramento da academia. Né? E aí nós temos uma festinha de confraternização. Que bacana. E nós temos as nossas reuniões mensais, que tem as programações, né? Em lugares diversos, né? Em lugares diversos, as atividades que nós fazemos. Eu até falei para a Maria Tereza, e vou estar abrindo isso para você também, que o nosso instituto nosso espaço lá está aberto para um sarau de poesia. Que ótimo. Muito bom. Seria muito bacana poder receber. Nós fizemos isso, esse ano nós fizemos numa das nossas atividades, na casa do Álvaro. Ela comentou comigo, em volta de uma fogueira, foi muito bom. Lá eu não tenho espaço para fogueira. Foi ótimo, foi muito. Mas vai ser bacana. Foi muito bom. Nós agradecemos o seu convite. Então obrigada, querido. Será uma ótima oportunidade. Como nós estamos encerrando, então, quem você indicaria para a próxima entrevista? Eu vou te indicar uma colega que eu estive com ela ontem, a Renata. Bacana. Que ela escreve livros infantil. Opa, e também é contista. Né? Que legal. Eu estou escrevendo meu primeiro infantil. Ela já tem alguns vou adorar conversar com ela. Ela já tem alguns livros publicados. Né? Bacana. Ontem, inclusive, eu fui a uma palestra que ela organizou lá no Clube Graciosa. Que foi uma palestra interessantíssima sobre história da Constituição e um comparativo, né, entre o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil. Então, o palestrante... Ela fez isso só para o grupo lá, para a ALB, não? Não é da ALB. Não. Isso foi várias pessoas. Eu fui convidado dela, né, para essa palestra, mas tinha N pessoas lá no Graciosa ontem, convidados de diretoria, sócios do clube, uma série de pessoas que é tão gostoso que a Renata... inclusive, a convite da Renata também, eu fiz a palestra do Santos Dumont lá no Graciosa para as crianças. Que né? bacana, para as crianças. Eu fiz algumas coisas assim para ficar lúdico, né? Bem lúdico. Fiz uns balãozinhos, aviãozinhos e tal, para contar a história de Santos Dumont das crianças e tudo mais, com o apoio da Renata, né? Porque ela é autora de livros infantil. Então, isso ficou muito bom. Então, eu acho que você deveria entrevistar a Renata. Então tá. A Renata, qual é o sobrenome dela? Boglioli. Renata Boglioli. Espero você aqui na próxima entrevista. Depois você me passa o contato dela. Tá, eu vou te passar. Então tá. Cláudio, meu querido, Cláudio Bertolli, muito obrigada. Eu agradeço, por você ter aceitado o meu convite, né, através da indicação da Maria Tereza também. Foi um prazer entrevistá-lo. Que gostoso de poder conversar 1 hora assim, de bate-papo informal, conhecer um pouco mais da sua trajetória, dessa sua expertise em tantas áreas, né, que você tem. Que bacana, meu querido. Eu te agradeço a oportunidade. Muito bom, foi muito bom estar com você. O tempo passou muito rápido, né? Muito rápido, não daria para conversar mais umas 3 horas, assim, tantas histórias que tem, né? Isso é muito bom. Que bacana, meu querido. Então, com vocês, mais um episódio do podcast Casa, nosso programa Cultura e Conexões, e eu sou a Vera Itajaí. Gostaria de estar convidando vocês para o filme O Som que Vem das Marquises, do cineasta César Felisbino, aqui da Vega Produtora. O César é o cineasta e também roteirista e produtor desse filme que vai estar no cinema a partir de setembro.
Ai, perdão. Fevereiro. Falei, bem que você tinha me falado aquela hora, né, César, que eu falei em setembro, não sei por quê. Fevereiro, me perdoe. A partir de fevereiro vai estar no cinema. Um belíssimo filme que vocês não podem deixar de ver. A gente vai estar nos próximos podcasts, tá falando do filme, né? Trazendo para vocês aqui. Então, agradecendo mais uma vez, meu querido. Tudo de bom para você. Até uma próxima. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Um prazer ter estado aqui com você. Vamos nos encontrando aí no próximo jantar, né? Da semana que vem. Com certeza. Estarei lá com vocês. Um abraço a todos, né? A você também. Muito obrigado. E até o nosso próximo podcast, o programa Cultura e Conexões. E eu sou a Bela Itajaí.